Se você optou por abrir um negócio e trabalhar por conta própria, saiba que tão importante quanto registrar um CNPJ é dar baixa no mesmo quando a empresa deixa de existir. Alexandre Paes está chegando com mais informações. Boa tarde para você. Olá, Jordeval, uma boa tarde para você que nos acompanha pelo TJ Goiás. Pois é, a gente acaba abrindo o próprio negócio, mas às vezes as coisas desandam, não dá muito certo, a gente até quer se aposentar. Como é que eu faço então para dar baixa nesse CNPJ? Até porque quando a gente não dá baixa no número de CNPJ na empresa, micro, pequena empresa ou na empresa de grande porte também, independentemente do segmento e amplitude, é necessário sim se planejar e dar baixa de maneira correta. Senão os tributos, os impostos que são cobrados, além das guias de recolhimento, continuam a ser geradas. Isso vai se acumulando e lá na frente, quando você se lembrar, vai estar com um baú de dívidas para ser paga do CNPJ que já não está mais ativo ou que não está tendo exercício. Sobre esse assunto e para tirar as dúvidas da maneira correta em que deve ser dado a baixa desse CNPJ, nós trouxemos um contador que é o Weber Rodrigues. Ele vai dar os detalhes, algumas dicas também para quem está nos assistindo nesse momento. Weber, uma boa tarde para você. A gente começa perguntando como que é a forma correta, então, de darmos baixa nesse CNPJ e deixar ele inativo e sem nenhum tipo de débito vinculado a ele. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o CNPJ, ou seja, aquela empresa que você trabalhou, não utiliza mais, trabalhou o tempo todo, não tem mais aquela, você não desenvolveu aquela atividade. Quer fazer a baixa desse CNPJ, é sempre importante fazer um planejamento e um pente fino. Você vai procurar o seu contador, de confiança, para que ele possa ali fazer um levantamento de todos os débitos que já existem, ou seja, vai levantar os débitos da sua prefeitura, vai levantar os débitos do Estado, os débitos da União, para que sim, você possa se planejar e fazer uma baixa efetiva e bem elaborada. E sempre a recomendação, nunca abandone. Trabalhou, parou de trabalhar e abandonar o CNPJ nunca é a recomendação correta. Por quê? Às vezes você abandona esse CNPJ, e essa empresa de fato, e ele continua gerando ali dívidas mês a mês, pendências. Então nunca faça esse abandono, E sempre planeja antes a sua baixa. Você disse que vai gerando esses débitos, os tributos. Mas caso isso aconteça e lá na frente eu queira então negociar ou quitar esse débito para me dar baixa, obviamente que vai ter aquele baú de dívidas, aquela dívida acumulada. Eu vou conseguir também dar baixa mesmo com essas dívidas ou não? Sim, de fato você pode fazer a baixa da empresa mesmo com as dívidas, tá? A empresa às vezes tem alguns débitos, não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer a baixa. Mas com o seu contador você vai ver se a melhor opção é fazer uma negociação antes da baixa ou até mesmo depois da baixa. Lembrando que dívidas, que depois da empresa baixada, essas dívidas podem migrar, existe previsão legal, essas dívidas podem migrar para o seu CPF. E, ou seja, você vai acabar, vamos dizer assim, tendo algum problema lá na pessoa física. Você sai da pessoa jurídica e tem alguns probleminhas na pessoa física. Ou seja, a inadimplência vai acompanhar o CPF, afinal de contas está vinculado um ao outro. Isso, justamente, a inadimplência continua, ou seja, não tem problema a baixa, mas automaticamente essa dívida vai migrar para o seu CPF, É bom evitar. Então, a negociação é possível tanto antes da baixa quanto depois da baixa. Existem benefícios fiscais, vamos dizer assim, programas fiscais de negociação e automaticamente é possível você se é possível antes ou depois da baixa, qual que é a melhor forma, mas sempre um planejamento, um pente fino e claro, também depois da baixa sempre guardar a documentação, durante pelo menos uns 5 anos, que é a recomendação legal. Weber, muitíssimo obrigado pelas dicas e pela participação aqui no TJ Goiás. Se você está nos assistindo e está pensando então em dar baixa no seu CNPJ, seja MEI, empreendedor individual, ou a pequena ou grande empresa, você pode estar entrando em contato então com o seu próprio contador. Se for o MEI é mais prático, pode procurar o próprio sistema e o portal do microempreendedor, que você consegue verificar se tem guias em atraso, se está tudo em dia e dar baixa. E é claro, sempre ficar de olho para ver se não tem nenhum tipo de débito acumulado ali, para não sofrer uma surpresa desagradável com um baú de dívidas. Eu volto com você, Jordeval.